amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira, editor do site, e essa é mais uma edição do Guia Talks. Guia Talks é o nosso programa de entrevistas e também espaço para debate e divulgação da cultura que cerca a cerveja, oferecendo informação relevante e atualizada, além de análises aprofundadas sobre o que acontece nesse universo. Hoje nós temos o prazer de receber Diego Simão Rizatki, fundador da cervejaria Coisa Linda. Tudo bem, Diego? Prazer. Tudo bem, pô, um prazer estar aqui. Eu que sempre estou lendo ali o guia, né, da cerveja pelo e-mail. Pô, eu acho sensacional que toda semana ali vai recebendo um monte de mensagem boa, assim, para a gente ficar tendo boas entrevistas, inclusive, também. Guia Talks eu vi alguns já também. Então, pô, eu gosto muito de ler, acompanhar podcasts e videocasts. Então, pô, para mim sempre é um prazer estar participando. Pô, legal. Obrigado, Diego. A gente também é um admirador aí de você, do trabalho que você faz na Coisa Linda, Show. de outras coisas que você está envolvido, e vamos bater um papo sobre isso, né? Eu falei na apresentação aqui que a gente fala de novidades, de coisas que estão acontecendo, e o Diego está envolvido diretamente num projeto que começou no ano passado, que nasceu de uma parceria entre a Coisa Linda, a cervejaria da qual ele é fundador, que é de Florianópolis, inicialmente com a Zalaz, né, que é ali do sul de Minas, de Paraisópolis. Ambas produzem muitas cerveja com fermentação selvagem, usando barris de madeira, e aí eles criaram o projeto Manipoeira, né, que foi lançado em setembro, com uma abraçagem experimental no evento promovido pela Abracerva, e é uma iniciativa que visa, digamos, explorar o líquido extraído ali da prensagem da mandioca durante a produção da tapioca, da farinha, para criar cervejas selvagens, né? Explica para a gente o que é exatamente o projeto. A gente já escreveu sobre ele, mas como é que surgiu a ideia do projeto e que estágio vocês estão hoje, Diego? Bom, o projeto Manipoeira, né, ele é um projeto que, na verdade, ao dizer a sementinha dele nasceu lá em 2018, na verdade, quando a gente aqui na cervejaria Coisa Linda, a gente fez a cerveja que já foi pro mercado, que já passou a Paulo Lopes, né? A Paulo Lopes, ela é uma cerveja que quando a gente fez, a gente tinha uma intenção de olhar para o passado, né? Porque a gente quando faz cerveja, principalmente no mercado cervejeiro, a gente tende a olhar as tendências, exemplos e cervejas que são feitas na Europa e Estados Unidos, né? Tipo, vou fazer uma IPA, vou fazer uma Red Flanders, vou tentar fazer uma Alambique. A gente sempre tenta olhar para os exemplos de fora, né, para começar a fazer cerveja. E eu comecei a olhar que a gente deveria ter uma atenção especial para as bebidas do nosso continente, né? Então, o principal do projeto Manipoeira é olhar para nós mesmos, né, enquanto sociedade, né, e qual que é a nossa história, e não é a história dos outros. Claro que, né, tipo, a parte da história da Europa, dos Estados Unidos, fazem parte da construção da identidade do Brasil, mas não necessariamente é só isso, né? Então, teve esse outro lado da gente que não estava sendo explorado, né, que seriam as culturas dos povos originários. Então a gente olhou um pouco, né, para a cultura dos povos originários para ter inspiração para uma cerveja, né? E a inspiração foi olhar para o Cauim, né? Então olhar para o Cauim, como ele poderia contribuir em algum tipo de processo, insumo, né, ou recurso que poderia ser interessante para produzir uma cerveja selvagem, né? Porque o Cauim ela é uma bebida fermentada espontaneamente, né? Então a gente está falando uma bebida, eu não chamo de cerveja porque eu acredito que cerveja tem que ser de algum cereal maltado. Como a gente está Uhum. falando de algo que veio de um tubérculo, por mais que até vale aqui um entre parênteses, que o Cauim, ele foi um nome dado, né, para vários tipos de bebidas. E até havia bebidas que usavam, né, cereais maltados quando se fazia, né? Porque o Chicha e Cauim, eles sofrem do mesmo problema, que é um nome que foi dado por europeus, foi adotado historicamente para explicar esses tipos de coisas, mas os povos originários têm diferentes nomes que são feitos em diferentes, né, povos, né, para diferentes bebidas, e a gente classifica tudo como uma mesma coisa, que é um desrespeito, mas historicamente a gente tem só isso, né, e eu acho que a gente pode evoluir até isso com o tempo. Fechado parênteses, né, então a gente Sim.
foi fazer um call-in, olhar para a ideia do call-in, para aonde a gente dali poderia tirar alguma ideia. Então a gente olhou para o processo do call-in, né, que é uma bebida fermentada com um líquido que sai da mandioca, né, e essa bebida é fermentada espontaneamente. Então, por uma análise biológica, a gente sabia que a gente ia ter vamos dizer assim, uma comunidade de micro-organismos diferente daquelas que a gente sempre utiliza nas cervejas com malte de cevada, porque os tipos de açúcares são diferentes do tipo de cevada, né? Os açúcares de mandioca são diferentes dos açúcares diferentes da mandioca e da cevada. Então a gente tinha essa ideia que isso teria uma comunidade diferente de micro-organismos e a gente foi buscar essa comunidade de micro-organismos, né? Porque para a gente, na Coisa Linda, né, a nossa filosofia de trabalho é que o terroir ele reside em cima da produção dos micro-organismos locais, né? E deles a gente vai ver o que eles fazem com os ingredientes. Mas os micro-organismos locais são vamos dizer assim, os atores principais. Falado isso, então a gente olhou para a mandioca como a origem desses micro-organismos por conta da tradição dos povos originários. Então, lá em 2018, a gente foi atrás da manipoeira. Onde é que a gente poderia encontrar a manipoeira, né? Então, a gente queria fazer uma cerveja com malte de cevada, né? Unindo, vamos dizer assim, o que a gente sabe de cerveja com o que era feito antigamente. Então, a gente foi num local onde a gente sabia onde ia ter a manipoeira, que é essa água, esse suco que sai da mandioca, e deixar ele fermentar espontaneamente com os micro-organismos do local onde foi retirado, né? Então, a gente foi num engenho de mandioca, que é algo bem comum aqui na região da Grande Florianópolis, por conta da produção da farinha de mandioca e tudo mais, que, aliás, né, vale abrir o parênteses e dizer que toda a cultura do uso de mandioca e construção da farinha de mandioca, na utilização principalmente da cultura açoriana, não é uma conquista açoriana, mas sim uma adaptação que eles fizeram para sobreviver num local, e esse conhecimento foi retirado dos povos originários, né? Então a gente está vendo uma subsequência, né, da evolução desse conhecimento utilizado por europeus, e daí a gente foi atrás então dessa manipoeira, que é o que a gente tinha de acesso, né? A gente não tinha acesso à manipoeira de povos originários, então a gente foi nessa segunda evolução. Então pegamos a manipoeira, deixamos fermentar espontaneamente, coletamos os micro-organismos e levamos para fermentação, numa base de cerveja de malte que é muito neutra, só pilsen e tudo mais, e deixamos correr. E para nossa surpresa, né, tipo, a gente usa o mesmo mosto que se faz a Praia do Meio, né? Isso daí é uma coisa que a gente sempre faz aqui na Fala. A gente usa o mesmo mosto para fazer a mesma cerveja de vários tipos, né? Então, Uhum. a Praia do Meio, a Pedras de Itaguaçu e a Pau Lopes usam o mesmo mosto. Exatamente para a gente poder ter, sim, muita noção qual que é o papel do micro-organismo, qual que é a mudança que eles vão trazendo, né? E para nossa surpresa, assim, o perfil sensorial é totalmente diferente de uma seleção de micro-organismos enviesada à tradição europeia, né? Que as nossas cervejas iniciais, elas visavam muito a tradição europeia da construção dos micro-organismos do Malambique, né? Foi o nosso ponto inicial, né? E a gente identificou que deu certo, mas só que a gente queria explorar mais. Então a gente pegou essas da manipoeira e fez essa fermentação. E assim, feita com o mesmo mosto, ao mesmo tempo, sobre as mesmas temperaturas. Então a gente tem um meio de comparação muito bom ali dentro da fábrica. E assim, o resultado foi totalmente diferente, o que me deixou muito alegre, porque a gente descobriu realmente um novo perfil, assim, sabe, sensorial. E o que é difícil, porque é, sabe, inovar no mercado que depende muito das mesmas tradições, deixa todo mundo no mesmo nível, né? Tipo, a gente acaba saindo sempre do mesmo ponto de partida, né? E quando a gente sai de um ponto de partida diferente, a gente chega em outro local e ele é muito interessante de tu chegar, sabe, desembarcar nesse novo local e descobrir um monte de coisa, sabe? Então, desse projeto, né, a gente fez essa cerveja, ela foi feita 2 vezes já, com resultados bem interessantes, né? Já agora esse ano vai ser lançado a terceira safra dela. E essa cerveja foi a cerveja modelo pro projeto, porque Tá. a conversa com as Alás foi que, em certo momento, por intermédio do Jairo, né, o Jairo Neto, Uhum. que é inclusive colunista de vocês, ele que Sim. deu a ideia da gente fazer uma colaborativa.
Então a gente que ele disse, não, coisa linda, Isalas tem que fazer algo junto, tem que fazer algo junto. E eu sou muito contra, assim, fazer algumas colaborativas, tipo, como a gente já chegou a fazer, de ir lá e fazer uma receita junto, né? Eu acho que, para dar da realidade da coisa linda, isso não cabe mais. É muito legal, foi muito legal, as experiências foram muito positivas do que a gente já fez, mas hoje, como a gente é uma cervejaria que trabalha com terroir, pra gente, quando a gente vai trabalhar com alguma coisa colaborativa, a gente quer fazer algo em conjunto com outra cervejaria que vá nesse fim, né? Claro. Então, não vou fazer uma receita que vai usar um micro-organismo de saquinho que veio da Europa, tá ligado? E chega aqui com o passaporte, a gente vai lá, carimba e quer dizer que é cerveja nacional. Quer dizer, brasileira. Não cabe mais, né? Uhum. Então, a gente decidiu por fazer, depois de muito discutir, que o projeto ele deveria, né, explorar em conjunto alguma coisa em comum para ver o resultado nos dois locais. Então, eu dei a ideia da gente fazer essa da Manipoeira, né? E, pô, o Fabrício entrou no projeto muito feliz, porque tá muito dentro também da filosofia das Alás, né? Olhar Sim. do que pode se tirar da terra deles, né? E eu acho que assim, é um projeto que eu admiro demais, assim, no mercado cervejeiro. E foi muito interessante que a gente, não, porra, é esse o projeto, vamos ver o que é a Paulo Lopes feita lá nas Alás, qual que vai ser o resultado, né? Porque se foi tudo diferente aqui em Santa Catarina, talvez vai ser diferente lá também. Puta, se a gente acha algo que seja coerente sensorialmente falando, né? Vamos dizer, tem algo em comum, a gente está descobrindo realmente alguma coisa que tem conexão, apesar da distância, né? E a gente estava conversando, vamos fazer, vamos fazer. Só que essas conversas, né, de fazer essa cerveja colaborativa, a gente retomou logo depois no primeiro evento que deu para fazer após a pandemia, né, ou quando deu uma arrefecida, que foi o Naturebas do ano 2021. Foi em Uhum. 2021. E aí a conversa no dia lá, né, a gente estava fazendo e tava o Alan da fermentaria local, né, porque ele estava expondo também na Naturebas. Ele disse, pô, vamos falar com ela lá, vamos fazer juntos, vamos começar, né? Só que essa ideia foi virando uma bola de neve, Vai rapaz. crescendo. Foi crescendo, e daí a gente chamou a Bracerva para, né? Como já era da Bracerva, pô, vamos botar a Bracerva aí, porque de repente tava recém iniciando a nova gestão, né? Então, vamos botar a Bracerva, sabe? É um projeto nacional que pode ter uma abrangência legal e tal. Não, vamos botar a comunicação da Abracerv. E nisso foi, né? E foi girando, foi girando, foi girando. Daí a Bia entrou e não sei o quê, e daqui a pouco muita gente e tal. Quando a gente viu 53 cervejarias. Estamos em Rapaz, 53 hoje, então? foi 53 que entraram, né? A gente não sabe se 53 terminam o Tá, projeto, porque teve, teve gente que teve problema para adquirir barril, não claro. conseguiu produzir por alguns problemas técnicos no momento. Então a gente vai ver quantas pessoas vão chegar ao fim. Tem gente também que não estava gostando um pouco do resultado, ou ficou com medo, ou, tipo, realmente, às vezes o barril que comprou era ruim, vazou, né? Uhum. Então a gente teve alguns problemas, mas a gente teve 53 inscrições, né? Até teve mais, mas só que daí teve gente que não conseguiu acompanhar. E, inclusive, a gente já tem gente pedindo para participar do segundo ano do projeto, né? Que a gente vai começar. Então, tudo isso, né, foi uma conversa no sentido de exploração, né, de terroir. Porque o principal objetivo desse projeto é explorar o terroir, e o terroir como uma identidade, né? Então, após essa conversa que o Jairo gerou entre eu e o Fabrício, né, porque até a ideia de fazer algo colaborativo já vinha de antes, mas por conta principalmente da pandemia, a gente não tinha como se encontrar e conversar melhor sobre isso, né? Então, no final lá, o Natureba serviu de ponto de encontro e a partir daquilo a gente começou a se programar. E daí a gente, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Daí começou a chamar mais gente, chamar mais gente. Tanto que, assim, né, tipo, a, a produção experimental que foi feita no dia 31 de agosto, né, para virada de 1º de setembro, ela só foi um marco cerimonial, né, Sim, porque sim. as inscrições, para tu ter ideia, do primeiro ano acabaram tipo um mês antes, porque um mês antes a pessoa tinha que estar inscrita para a gente começar
a fazer os processos de compra de barril, de coleta de micro-organismo. Então, tipo, foi um projeto que no ano passado começou lá por abril, né, as Uhum. inscrições. E a conversa começou, né, em dezembro de 21, sabe? Alguma coisa assim, foi novembro de 21, se eu não me engano. Sim. Então é um projeto longo, né? E agora a gente bateu a marca dos 6 meses de produção agora. Então a gente chegou no meio da produção, basicamente, né? Então a gente tá É um projeto longo, é um projeto que é difícil para o pessoal acompanhar muitas vezes, porque como a gente tava conversando, né? Tipo, pô, teve um monte de coisa no começo e parece que morreu. Tipo, não, calma, tá lá dentro do barril. Tá acontecendo, né? E é uma forma da gente, né, exercer a paciência, porque depois que eu comecei a fazer esse tipo de cerveja, a minha paciência foi para um nível muito Mudou, né? além. Mudou, Mudou. mudou. Mas o começo do projeto foi isso, né? E essa é a ideia do projeto, foi assim que o projeto começou, né? Não sei se ficou alguma curiosidade a mais ainda sobre o Sim, assunto. não, tá certo. Muito interessante. Esse, como você falou, completou 6 meses agora. Vocês tiveram, por coincidência, um encontro Sim, recente, né? Para apresentar um pouco os primeiros resultados, né? Nesse meio aí de processo, né? Como é que foi esse resultado? O que que vocês viram? O que que isso sim. inspira para o futuro também? Não, foi muito interessante que né, eu mesmo não tinha planos nenhum de ir no Festival Brasileiro, mas uma amiga minha acabou me convidando para ir, né? A Ludmilla do Surdo de Lupo. Eu Sim. digo, vou lá, né? Porque quando ela veio para Floripa, eu peguei Covid, e daí eu não pude. A gente não acabou se vendo. Ela veio para Floripa pra gente se ver, e eu não conseguimos se ver porque eu peguei Covid na época. Eu digo, não, vou lá, né? Mais por uma questão pessoal do que outra, né? Só que quando eu tava indo para lá, eu me dei conta que a gente poderia ter um encontro entre os produtores, né? Então, tipo, uma semana antes, assim, do evento acontecer, eu digo, pessoal, olha só, eu não tinha me planejado, tô indo pro festival, eu posso levar umas garrafas da minha produção e da produção passada, e a gente poderia combinar que cada um levar uma garrafa para fazer uma análise sensorial e a gente conhecer o resultado, como é que tá indo nos outros locais. E foi muito interessante porque, como o Festival Brasileiro reúne muita gente, principalmente por conta do campeonato, na verdade. Hoje o festival, eu acho que ele está mais como tá virando um festival regional, né? Tem muita gente Uhum. só mais de Santa Catarina, alguns de outros estados vizinhos e quase ninguém de fora, né? Isso é um pouco do reflexo de como o mercado está andando. Mas então a gente se encontrou com o pessoal no dia da divulgação dos resultados do campeonato, né? Porque tinha mais gente de fora. Então, pô, a gente teve presença do pessoal da USA, né? Que é lá do Nordeste, teve gente que era do Sudeste, teve gente, né, que é do Sul. Então a gente teve de algumas regiões, né, que trouxeram as suas amostras. E foi muito interessante porque, assim, né, no começo do projeto, muitos dos participantes ficaram com um tanto de medo, porque um dos primeiros resultados sensoriais dos processos experimentativos nesse tipo de cerveja é a presença de um clorofenol. Mas ele não é um clorofenol que vem da água, ele é um clorofenol que ou se assemelha com clorofenol, né? Que vem da atividade dos micro-organismos, né? E ele incomoda bastante assim no começo. Mas eu tenho percebido que ali pelo segundo a quarto mês, né, nas minhas produções anteriores, ele começa a ter uma biotransformação. E isso vai levando para um sentimento de coco, né? Isso era uma experiência minha, né, das minhas produções. E assim, foi muito interessante fazer esse encontro, né, que ele foi bem de última hora e que, pô, a gente ainda assim teve 8 amostras, né, que foram levadas, de 40 e tantos, então, pô, quase 25% aí do que, 20%, sei lá, de quanto que foi feito. Então, é representativo e, poxa, assim, foi muito interessante que essa ideia de uma percepção de coco, de corpo baixo, né, de uma cerveja extremamente leve e refrescante, ela esse era um ponto em comum que se encontrava em todas as cervejas. Uhum. Então, é interessante da gente entender nesse ponto, né, que não é só que todas são similares, né, e não é por conta do monstro, elas são similares por conta da ação microbiana, porque sabe, tu pega a cervejaria Sá, vai ter uma temperatura lá do Nordeste que vai ser mais alta, mas de forma mais constante. Aqui no Sul, a gente
né, a gente quando começou estavam temperaturas muito baixas, né, tipo, até foi uma época que chegou a nevar em algumas partes do sul no ano passado, né. Então, pô, tu sabe que teve uma diferenças de fermentação por temperatura muito grande, então a cinética fermentativa é diferente em diferentes pontos. Mas a construção sensorial, ela ficou muito aproximada entre as amostras que a gente viu. Então essa construção, né, desse perfil básico ou de uma identidade comum, demonstra, eu acho que uma possibilidade da gente ter achado um ponto em comum e que a gente estudando isso com mais vezes, eu acho que a gente vai chegar à conclusão que a gente encontrou um novo estilo nacional, tá? Isso aqui é um chute meu, né? Não quer dizer que nem seja a intenção do projeto isso, mas está aparecendo, né? Eu estou mais curioso agora para ver quando saírem todos os resultados, porque de repente aí a gente começa a ver algumas coisas, tipo, esse aqui é o core da cerveja. E daí, mais assim, floreando, a gente teve cervejas como a da Alçá, ela me surpreendeu bastante, que ela tinha notas de frutas vermelhas na fermentação dela. Enquanto na minha tinha fermentação, ela levava mais para frutas cítricas. O exemplo do Quintal do Belasca, que é lá do oeste catarinense, tava com uma pegada de funk mais agressiva. Em São Paulo, ela tava mais ou menos no meio termo, né? Eu tomei do pessoal da AD Beer, né? E da Prisma também, se eu não me engano. Então, assim, a gente e ali, assim, tipo, puxava um pouco mais para como era a característica do sul. Então, eu ficava imaginando se o pessoal que está mais para o Nordeste, com temperaturas mais constantes, se vai ser esse coco com frutas vermelhas ou qualquer outra coisa, e do sul para baixo, ou do sul e sudeste, a gente vai ter um outro perfil. O que dá fica mais interessante ainda, porque a gente vai ver diferentes regionalidades por conta do macroclima, né? Então, pô, sabe, daqui a pouco tu tens projeto Manipoeira e tu consegue identificar que as regionalidades climáticas influenciam no resultado final. Então, isso é vamos dizer assim, resultado direto, né, vamos dizer assim, da atividade climática, né, e vamos dizer assim, das características geográficas na produção da cerveja, o que para mim, assim, que trabalha com cerveja selvagem, e que a gente fala que é de terroir, né, porque isso é uma afirmação nossa e eu acho que ela depende de tempo para, né, se estabelecer como verdade, mas esses exemplos, né, trazem a gente para um porto bem seguro e com, vamos dizer assim, com dados para colocar, né? É legal também falar, né, que é, essas avaliações sensoriais, né, depois elas vão poder ser confirmadas, né, com uma análise microbiológica, né, porque em paralelo ao projeto tem um Uhum, projeto científico que está fazendo sim. identificação de micro-organismos, né. Então a gente está fazendo um dever de casa bem bonitinho, assim, para a gente chegar no fim desse projeto lá em setembro, né, com resultados que demonstram tudo isso que a gente está começando a perceber, né? Mas foi muito interessante ver vamos dizer assim, essa característica em comum entre as amostras observadas, né? E, e, e que isso demonstra mesmo que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, que era explorar o terroir, né? Então, assim, eu fiquei maravilhado com o resultado, todo mundo ficou muito entusiasmado também, né? A gente estava todo mundo lá no stand da Omas, né? Que é a cervejaria de Blumenau, que participa também. E, e é engraçado, assim, a gente perceber isso, né? Até outro ponto em comum que a gente viu, assim, é mais uma pegada que lembra realmente farinha de mandioca, sabe? A farinha de mandioca, dependendo da região, ela tem sofre uma fermentação, né? E aqui do sul, principalmente. Então, pra gente, esse sensorial, ele é muito presente, né? Para o manezinho que come tainha com pirão de farinha de mandioca, a gente conhece isso de longe. Então, é muito interessante que a gente está conseguindo chegar nesse tipo de resultado. Então, agora tem outros passos, né? Tipo, agora a gente vai para os 6 meses finais, começar a organizar em vaso. Então, nessas conversas que a gente teve ali em Blumenau, né? A gente ficou muito claro que a gente vai ter refermentação em garrafa, né? Ou mesmo em barril, vai ter que ser refermentado em barril, principalmente para a gente não ter perigo de alguns off flavors que são por conta de oxidação excessiva, né? Ela é uma cerveja que ela se mostrou muito delicada, né?
todo mundo que trouxe acabou não, a maioria, 90% não carbonatou ou não refermentou, então de um dia para o outro já deu refermentação, oxidação, né? Mudança de cor e etc. Então é muito bom fazer esses encontros, né? Por mais que sejam feitos de uma forma mais de forma rápida, assim, mas foi muito bom para trocar de experiências e ter algumas informações que são importantes para a continuidade do processo, né? Poxa, muito legal, Diego. É, pena que o nosso tempo aqui é curto, senão a gente ficaria horas aqui conversando sobre o projeto, mas certamente a gente volta a se falar em setembro, a gente quer Com contar certeza. os resultados aí Com que vão certeza, vir aí com do certeza. Manipoeira. E a gente está esperando aí agora confirmar algumas datas para fazer a festa de lançamento né, dessa safra. Então, em breve, provavelmente em abril, a gente tem algumas datas aí que a gente vai anunciar que serão importantes para o projeto no sentido, né, de marcar a data de lançamento disso, né? Não, legal, bacana. E me diz uma coisa, além do Manipoeira, você esteve envolvido ano passado no primeiro encontro do mundo da cerveja selvagem brasileira, né? É, esse ano volta a acontecer o festival. Volta, Dá volta, uma, o volta. que você pode contar para a gente? Não, Em claro, rápida pô. pincelada aí, digamos. Rápida pincelada que a gente está agora finalizando algumas coisas, né? Como terminar o local onde vai ser feito, né? As palestras, elas estão mais ou menos começando a ter um caminho de definição, né? Esse ano, a gente chamou um co-curador convidado, né? Então, a gente vai criar uma persona que vai ser uma pessoa do mercado cervejeiro, que vai ajudar a definir, né, quais os caminhos que esse encontro das cervejas selvagens tem para seguir, né? Porque o ano passado foi muito minhas decisões, né? Então a gente é porque foi feito muito em cima da hora, né? Tipo, foi pedido pelo pessoal da Naturebas que a gente fizesse um evento de cerveja. E daí eu acabei, não, me prontifiquei, montei tudo aquilo em um mês, foi bizarro. E esse ano não, a gente tá com mais tempo, a Abraceva vai entrar com ajuda, né, organizacional, como já foi feito ano passado. Então, em breve a gente vai começar a venda de ingressos, né, pro congresso, que vai contar, além das mesas, né, que vocês estão podendo ouvir as mesas que foram feitas pelo um Sim, projeto com surra no de Surra de lúpulo, né? Lúpulo. Isso. E só que agora vai ter workshops, né? Então, por exemplo, se tudo der certo, tá? Por exemplo, o que eu posso adiantar é que um dos workshops, por exemplo, vai ser tipo um curso de formação para juízes em avaliar cervejas selvagens, né? Com imersão em identificação de tipos, de acidez, quais os off-flavors, né? Fazer conversas de como se faz essa avaliação de cervejas ácidas, que é uma deficiência bem grande que a gente tem no mercado, né? De juízes, porque a gente até agora tinha pouco contato com essas cervejas, então a gente passar um tipo de formação para sommeliers, não para ser juiz, mas para avaliar cerveja, para conhecer, imergir, né? Fazer uma imersão ali no mundo da cerveja selvagem. E daí vai ter workshops sobre produção e mesas de debate, né? Então, tudo isso, provavelmente no dia 15 de abril, a gente fala a data final, né, para a comunidade cervejeira, ou talvez até antes, né? E vão ser 2 dias de eventos. Então, a gente vai dobrar o tempo de tudo aí, né? Mas vai ser. Posso adiantar que o mês provavelmente vai ser setembro, né, para todo mundo se organizar novamente em São Paulo. E é isso. Mais Hum, informações a gente volta a conversar. Mais informações com o Diego e com o Guia da Cerveja. Diego, temos só mais um minuto aqui, mas se você puder falar as expectativas da Coisa Linda para 2023, o que vocês estão preparando? Bem resumidinho para não estourar o Não, nosso tempo. claro, a gente abriu a fábrica nova agora em dezembro. A gente já começou a lançar as novas safras que estão saindo da fábrica, então são cervejas que já saem da nossa própria fábrica. Vão ter cervejas novas no caminho, né? Muita exploração de madeiras brasileiras e frutas brasileiras. E uma linha, a gente vai ampliar a venda de chopps, né? Então, para atender bares e restaurantes que têm interesse, e lançando toda uma linha de saisons, né? Saisons com fruta, saisons sem fruta, né? Cervejas com uva, né? Também de base saison, exatamente para uma linha de entrada da Coisa Linda que atenda, dê uma amplitude, né, de vazão para a Coisa Linda maior. Muito legal, Diego. Obrigado aí pelo papo. Qualquer Opa, novidade, prazer é a meu. gente volta a se falar aí.
Um Show de abraço. bola. Obrigado, um abraço.